Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para comentar sobre política, e propor, tentar colocar para vocês uma forma de vocês melhor escolher os seus representantes, tá? Porque sinceramente eu fico bastante assustado com algumas coisas que eu vejo de pessoas que são supostamente de direita, eleitores do Bolsonaro, etc, etc, mas que aparentemente ou não são tão de direita, ou precisam estudar um pouquinho mais sobre qual é o âmago, o conjunto de ideias que forma a direita e por que elas são dessa forma, certo? Então, assim, me causa muita estranheza, principalmente no Facebook, onde a gente adiciona as pessoas e passa a ter contato com as ideias deles, a quantidade de ideias essencialmente esquerdistas e de perda de liberdade que eu vejo as pessoas defendendo, certo? E o que me causa preocupação nisso, é irrelevante se as pessoas, a intenção das pessoas, tá? O que me causa bastante preocupação nisso é o fato de que as pessoas que defendem essas ideias, elas o estão fazendo porque efetivamente compraram a mentira esquerdista de que a intenção daquela proposta, a intenção daquela lei, a intenção daquele movimento é realmente o declarado e não simplesmente retirar as suas liberdades e controlar as pessoas, que é uma ideia essencialmente esquerdista. Então, colocando primeiramente uma informação que é o seguinte: o socialismo ele depende diretamente do controle das pessoas. Porque o que é o socialismo? O socialismo é o Estado tendo o direito de determinar certas coisas para conduzir as pessoas a um certo resultado, que é prometido todas as vezes que foi tentado, terminou em milhões de pessoas mortas, a maioria morrendo de fome, de propósito, causada pelo próprio governante. Tá? Por quê? Porque o socialismo, ele entende que você deve retirar o resultado do trabalho de certas pessoas e redistribuir para certas pessoas, porque isso é mais justo. Certo? Aí eu pergunto para vocês, as pessoas vão voluntariamente ceder o resultado do seu trabalho? Quer dizer, eu me mato de trabalhar, começo o meu expediente às 7h30 da manhã, respondendo e-mail, etc, etc. Vou até muitas vezes 10 horas da noite, respondendo pergunta nos grupos, etc, etc, para receber uma certa quantia de dinheiro e eu vou voluntariamente entregar 40, 50, 60%, seja lá quanto for desse dinheiro, para que o cara que acorda às 9 trabalha das 10 até as 3 e depois ele vai filosofar ou fazer o que quer que ele queira fazer, sem servir aos outros, para que ele ganhe a mesma coisa que eu. Isso vai acontecer voluntariamente? Não, voluntariamente não vai acontecer. Em última análise, você vai ter que apontar uma arma para mim e tomar de mim o resultado do meu trabalho, tá? Que é isso que o Estado faz, certo? Queira ou não queira, toda regra que é implementada, ela resulta, em última instância, em um agente estatal lhe apontando uma arma e lhe obrigando a cumprir essa regra. Porque, afinal de contas, se você não cumprir a regra, o que o Estado faz? Ele lhe multa. Tá, beleza, eu não vou pagar a multa. Não, mas então daí ele vai entrar com a execução da multa. Você diz, beleza, eu não vou entregar os meus bens. Mas se você não entregar os seus bens, eles vão lhe tomar, vão fazer bacenha. Não, mas beleza, eu mantenho tudo em dinheiro vivo. Não, eles têm que penhorar um bem seu. Maravilha, penhore, Quero ver tomar. E daí a questão é a seguinte: uma hora ou outra vai chegar num ponto onde, para cumprir a cobrança da multa, vai ser necessário que venha um oficial de justiça com reforço policial para lhe tomar. Como acontece várias vezes diariamente, a gente tem aí mandados de busca e apreensão, que são a última ratio de você tomar a coisa da pessoa para que ela pague o que o Estado entende que lhe é devido, certo? Sendo acompanhado do oficial de justiça de reforço policial, certo? Ou seja, para que a regra seja cumprida, em última ratio, a gente precisa de um agente estatal apontando uma arma para você, te obrigando a aquecer com o comando. E se você resolver se barricar e não aquecer com o comando, está justificado que o agente estatal lhe mate, certo? Então, aí é que vem a grande questão que eu queria pôr para vocês. Eu vejo, por exemplo, as pessoas defendendo coisas que do fundamento até que é interessante, Puxa, cuidar dos animaizinhos, cuidar do meio ambiente, O ambientalismo agora é o novo engodo da esquerda para dominar as pessoas. Então eu vejo as pessoas compartilhando lá, segunda-feira sem carne, Ótimo, maravilha, segunda-feira sem carne, desde que não seja obrigatório. Entendeu? Se você acha que é uma boa ideia, que eu defendo os animaizinhos e pipipi, popopó, maravilha, ela não pode ser obrigatória. Certo? Porque o canudinho faz mal, Vamos proibir o canudinho. Proibição do canudinho é uma bobagem sem tamanho, certo? 90% da poluição plástica que existe nos mares vem de países onde eles não respeitam isso, eles simplesmente jogam lixo no mar. Inclusive, grande parte
do lixo que você separa e põe no lixo que não é lixo, esses países compram sob a justificativa de que eles vão reciclar, certo? Principalmente na Europa, certo? A pessoa separa, é obrigada a separar, tem multa se não separar, tá na lei, né? Aí todo esse material não é reciclado lá na Europa, assim como não é reciclado aqui no Brasil. Ele simplesmente é enfiado num navio onde esses países têm fábricas de reciclagem, porque lá é muito mais barato, né? E daí o que eles fazem? Eles jogam no mar. Então você trouxa, paga uma multa. Aqueceu com a aprovação da lei, até votou no cara que aprovou a lei, te obrigando a separar, prevendo multa se você não separasse. Aí você tem o trabalho de separar, coloca no lixo separado, etc, etc. E isso daí é mandado para a China e daí na China eles jogam no mar, certo? Então, a grande questão que eu vejo é que tem muita gente defendendo ideias esquerdistas, certo? Defendendo coisas como o Estado devia fazer, certo? E a única coisa que ele tem de direita é que ele quer ter arma, certo? Então, esses dias eu até deletei o cara porque eu cansei de comentar as bobagens que ele punha, entendeu? O cara vivia criticando o livre mercado, vivia criticando, e pior, criticava livre mercado ilustrando com situações onde o Estado falhou. A gota d'água que chegou para mim foi assim, era uma escola municipal abandonada, certo? E ele pôs assim, o mercado resolve tudo, tipo, ironicamente. Amigo, é uma escola estadual, ela está abandonada pelo Estado. O mercado não resolveu porque se qualquer infeliz particular for lá pensar em encampar o local, pintar e erguer, ele vai tomar uma multa. Ele vai tomar uma multa, porque você está vandalizando o equipamento municipal, entendeu? Então, os caras pegam coisas que são exemplos claros de falha do Estado e colocam lá. O capitalismo falhou. Uma coisa completamente sem noção, né? Não entende como a coisa funciona. E aí eu queria pôr para vocês um apontamento que eu vejo com uma extrema frequência, que é o seguinte. A pessoa, ela acha que político é corrupto, ela acha que a polícia não presta, ela acha que servidor público é tudo vagabundo, mas ela acha que o Estado é uma coisa boa, certo? Isso é uma coisa que eu percebi há anos, na época da faculdade ainda. O Estado, aquele ente imaginário utópico, o Estado, todo mundo trata com afeição. A gente aprende na escola que o Estado é bom, né? Que são as pessoas que o corrompem. E esquece que, na verdade, o Estado ele não existe. Ele é uma ficção. O Estado, essa ficção Estado, ele é materializado, ele sai lá do mundo das ideias e vem para o mundo real das pessoas através das pessoas que fazem o Estado funcionar. Então, como é que é materializado o Estado? O Estado é materializado através dos funcionários públicos, das polícias e principalmente dos políticos que coordenam tudo, certo? Então, você dizer assim, não, o Estado é bom, mas o político é ruim, a polícia é ruim, o funcionário público é ruim, é a mesma coisa que você dizer assim, não, aquele restaurante é ótimo, maravilhoso, a comida é uma merda, mas o restaurante é maravilhoso, entendeu? Não faz sentido. Não, peça pizza lá no lugar lá, vai chegar uma merda, mas a pizzaria é ótima, entendeu? Não faz sentido, né? Ah, não, olha, tem um médico lá, putz, maravilhoso, maravilha, entendeu? Mandei minha mãe lá, ela morreu. Certo? Quando eu vejo as pessoas falando mal de político, falando mal de servidor público, falando mal e defendendo o Estado, é isso que eu vejo. É o cara que recomenda você ir no restaurante porque a comida é uma merda. Entendeu? Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Então, a questão aqui do vídeo que eu vou colocar para vocês é o seguinte. Primeira coisa, gente. Tá vindo eleição aí. Esse ano tem eleição, tá? Eu concordo 100% com o posicionamento do Marcos Polon, que vai votar no cara, questione ele. Você é a favor ou é contra o desarmamento? Certo? Questione. Se é contra ou é a favor do desarmamento. Se o cara falar que é a favor do desarmamento, ou se ele falar que é contra o desarmamento, mas tá fora, entendeu? Não vote. Pura e simplesmente, não vote. Mas, a isso, o pessoal sempre me questiona, dizendo assim, ah, César, mas o cara pode mentir, mas o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquele outro, certo? Então, eu concordo que realmente o cara pode dizer, não, eu sou contra o desarmamento, e depois que é eleito, aí daí ele muda de opinião, etc, passagem contra, beleza. Tem como você verificar se o cara é realmente a favor do desarmamento, por concepção, né, por fundamento? Tem. É só você adicionar mais uma pergunta. Por exemplo, perguntem, você é a favor da proibição dos canudinhos, né, para não machucar a tartaruguinha do mar? Se ele falar, sim, eu sou a favor, ele não é contra o desarmamento. Porque se ele acha que é válido proibir as pessoas de escolher usar um canudinho de plástico com um fundamento meramente emocional, ele também vai ser a favor de proibir você de ter uma arma por um fundamento meramente emocional. Ele é um autoritário,
certo? E todo autoritário quer as pessoas a quem ele pretende comandar desarmadas. Porque é muito mais fácil você ser autoritário com uma pessoa desarmada, né? É simples, né? Chegue lá num jardim de infância com crianças de 5 anos e seja autoritário. Você pode ser autoritário o quanto você quiser, certo? Agora chegue lá numa escola de karatê, no dia do faixa preta, invente de ser autoritário para ver o que acontece, entendeu? Então é simples assim. Quem é autoritário quer as pessoas sem condição de reagir, certo? Quer a possibilidade de que, por exemplo, para cumprimento de uma ordem ilegal, a resistência seja vencida com um único policial armado, certo? Que você veja bem, lá nos Estados Unidos, quando eles precisam cumprir uma ordem judicial ou qualquer tipo de ordem, que eles sabem que vai ter resistência, eles são obrigados a mandar a SWAT, certo? É por isso que ordens muito, vamos dizer assim, controversas, elas são mais raras. Por quê? Porque o cidadão está armado, certo? Se a ordem for muito controversa, vai haver resistência, muitas vezes não só do cidadão, mas como dos co-cidadãos. Aí você precisa deslocar uma equipe da SWAT para fazer cumprir. E não tem tanta equipe de SWAT disponível assim. Então, o que acontece? Quem comanda, o governante, ele tem que se limitar na razoabilidade das ordens que ele dá, porque se ele sair dando todo dia uma ordem irrazoável, vai faltar a equipe da SWAT para cumprir todas, tá? Então, para a eleição de 2020, tá? Primeira coisa, faça uma reflexão para ver se você também não é um autoritário, certo? Porque se você for um autoritário, muito provavelmente você não é de direita, você só quer arma, certo? Mas você não tem concepção de direita. Aí não adianta ficar reclamando que o presidente não faz, o presidente isso, o presidente aquilo. Você é um esquerdista, você elege, as suas concepções levam a eleger pessoas de esquerda, e pessoas de esquerda no comando necessariamente querem os outros desarmados. Pessoas de esquerda que não estão no comando, por exemplo o PCO, daí eles querem a arma, entendeu? Mas uma vez que ele esteja no comando, aí ele quer ele armado, ou melhor colocando, as pessoas de esquerda querem estar armada e não ligam se os outros estão ou não estão armados. Preferem que os outros não estejam. As pessoas de direita, elas mesmo estando armadas, mesmo já tendo seu problema resolvido, eles querem que os compatriotas estejam armados, porque ele não está preocupado só consigo. Ele está preocupado em que o ambiente seja de maior liberdade, porque as pessoas... porque a desculpa de... não, mas é que a gente precisa do Estado para nos defender, ela não está presente pelo fato de que o óbvio acontece. O Estado está lá para resolver depois que a merda acontece. O Estado não é exigido um Estado tão grande para que esteja presente, inclusive, quando a merda ainda não aconteceu, né, que nos leva a um Estado totalmente autoritário. Tá? E, para que vocês possam refletir em relação a isso, tá? Eu trago aqui a informação para vocês, que é muito importante, que saiu essa semana, tá? Que é essa lei aqui, Lei 13.978, que diz o seguinte: estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020. Ou seja, é o orçamento, certo? É quanto que o governo acha que vai arrecadar e quanto que ele sabe que vai gastar, certo? É a gente que vai pagar. A gente é sócio dessa empresa aí, certo? Todo mundo vai pagar. Você pega esse valor, divide pelo número de habitantes. Quem trabalha paga mais, quem não trabalha paga menos, certo? Mas todo mundo vai pagar, tá? Eu não pago imposto. Toda vez que você compra alguma coisa, tem um imposto embutido. Você paga imposto, sim senhor, certo? Então, tá aqui o que o governo vai gastar esse ano, tá? Em nosso nome, certo? Ele vai gastar em nosso nome, certo? Que é a gente que paga. Então, vamos lá. O que a gente tem? Eu não vou ler tudo, tá? Mas vou pôr o principal. A receita total estimada é de 3 trilhões e 500 bilhões, tá? Não vou dar o número completo, que daí também fica chato, certo? E da onde que vai vir esse dinheiro? A gente sabe que ele vai gastar 3 trilhões e 500 bilhões. É dinheiro que não acaba mais, certo? Da onde que vem? Orçamento fiscal, ou seja, dinheiro arrecadado, imposto pago mesmo, certo? 1,7 trilhão, certo? Orçamento da Seguridade Social. O que é Seguridade Social? INSS, basicamente. Tá? Lá, folha de pagamento, INSS do pessoal, né? E INSS autônomo. O que nós temos? 905 bilhões, certo? Mas ainda não chegou nos 3 trilhões e meio. Da onde que vem o resto? Refinanciamento da dívida pública federal, 917 bilhões. É mais do que o valor do INSS. Ou seja,
mais ou menos aí, falta um pouquinho, R$1 trilhão, o governo vai pegar emprestado. O dinheiro não existe, ele vai pegar emprestado. Vai pegar emprestado e vai pagar juros, é cheque especial, tá? Então, entendam o seguinte, eu fiz aqui até um gráfico, tá? Um gráfico para vocês, para ficar claro. 3,68 trilhões. 1,743 trilhão, tá? Você, trouxa, pagador de DARF, tá? Que não recebe absolutamente nada de serviço público. Precisa de segurança pública, não recebe. Precisa de saúde pública, não recebe. Precisa de educação pública, recebe mal e porcamente. Recebe ideologia de gênero, né? Teu filho chega em casa achando que o importante é fumar maconha e dar o brioco, certo? Tudo isso, se você quiser ter mesmo, você tem que pagar a parte, certo? Segurança pública, você paga a parte. Faz o CR, compra arma e arranja um porta-abacaxi para você ter um mínimo de segurança pública, certo? Que não devia ser assim, mas o pessoal sabe que é assim que acontece, né? É o xaxicho que a gente faz, certo? Aí paga o monitoramento, paga o alarme monitorado, paga isso para ter segurança, né? Uma ilusão de segurança. Aí precisa de saúde, paga o plano de saúde, senão não tem, né? Precisa de educação, paga lá a escolinha, que senão também não tem, né? Então isso aqui é o que você, trouxa, paga para o governo fingir que te dá saúde, segurança e educação e mais todas as outras coisas grátis que o governo lhe dá e que você não recebe, certo? 1 trilhão e 700, tá? Isso é só do federal, tá? Ainda tem o imposto estadual, o imposto municipal, mais as taxas, tá? Isso aqui é só o federal, certo? Isso vai vir da DARF, certo? Aí a gente tem 905 bilhões, tá? Que isso vai vir do INSS, certo? Isso daí é a folha de pagamento lá, você trouxa, tá? Trouxa, que tem carteira assinada e acha que ganha R$3.000 por mês, você trouxa, você não ganha R$3.000 por mês, você ganha 6. É que o governo lhe toma os outros 3 para depois você receber a sua aposentadoria, né? Para você ter os benefícios do INSS, certo? São os encargos sociais, tá? Puxa, o meu trabalho vale mais do que eu ganho. Vale, o governo fica com a parte que falta, entendeu? É o governo que fica, tá? Então, trouxa, não tem outro nome, é trouxa, tá? Vem disso. E o resto que falta, 917 aqui, ó, é empréstimo. Cheque especial, o governo vai pegar o dinheiro emprestado, certo? Né? 1/3 aqui, ó. 1/4, não é 1/3, 1/4 é dinheiro emprestado, tá? É dinheiro emprestado, tá? Ou seja, mesmo com essa carga tributária medonha, absurda, certo? De tudo que você ganha, o governo fica em média, tá? Considerando os impostos diretos e considerando os impostos indiretos, né? Que é aquilo que você vai lá, compra uma caneta, paga R$1,50 é imposto, certo? Os impostos indiretos, né? O pessoal que é do canal de arma, você comprou o Taurus T4, pagou R$10.000, R$7.000 é imposto, tá? Então, você que é trouxa, que quando compra uma arma paga 3, né? Uma fica para você, uma fica para Taurus e uma vai para o governo, tá? Você que paga 3, o fato é que mesmo você pagando esse absurdo de imposto, o governo tem que pegar emprestado para pagar todos esses benefícios maravilhosos que nós recebemos, certo? Para isso, aqueles benefícios maravilhosos. Lembra quando você precisou do governo e ele te atendeu com qualidade, com eficiência, com precisão, assim? Você não precisou nem sair de casa, você pagou a taxinha online e no dia seguinte estava pronto. Lembra quando isso aconteceu? Também não lembro, que nunca aconteceu comigo, certo? Todas as vezes que eu precisei do governo, agora o serviço, agora vai valer o imposto, né? Eu só consegui irritação, atrapalhação e ainda tive que ir no judiciário tentar conseguir fazer o troço e na marra, né? Então, você paga para isso e o governo ainda pega emprestado, tá? Então, gente, eu vou propor que ninguém é obrigado a seguir, ninguém é obrigado a comentar, tá? Aí no caso de eu ser advogado especialista em direito público, a única diferença que eu tenho de quem não é especialista em direito público é que eu vejo isso acontecendo na prática, entendeu? Eu vejo o cara fazendo licitação para pagar R$150.000 num Apple, né? Num equipamento da Apple, que inclusive ele não vai conseguir usar porque não vai conseguir botar na rede, né? Vai ser incompatível com o resto dos sistemas que o órgão público tem. Os caras estão comprando porque eles têm o dinheiro, porque o dinheiro é de vocês, não é deles mesmo. Eles gastam do jeito que eles quiserem e você cala a boca e paga, certo? Então, aqui o cara quer brincar, ele quer ter o iMac, né? Todo mundo tem, menos ele, então já ele vai gastar o seu dinheiro para ter, né? Vai brincar um pouquinho, depois vai pôr de canto lá, não vai usar, e daí vai fazer uma outra licitação para comprar PC mesmo, que daí funciona, certo? Então, como eu trabalho isso no dia a dia, eu vejo isso mais na prática, mas não faz muita diferença eu estar falando ou, não tá, ou ser outra pessoa que está falando, tá?
A grande questão é que essas informações estão todas aí públicas, certo? A lei está aí, é só ler, certo? Eu não sou economista. Um cara que é economista provavelmente vai ficar muito mais indignado do que eu. Nessa parte eu dou graças a Deus que eu não tenho conhecimento suficiente, porque provavelmente se além de tudo eu tivesse conhecimento de economia, eu ia ficar muito mais puto do que eu já tô, certo? Tendo conhecimento só da parte do direito público, de como é que o dinheiro é empregado. A grande questão que eu quero propor para vocês, se vocês concordarem comigo, é o seguinte. Gente, a regra é 3, certo? Para votar agora, certo? E por que é importante votar agora? Porque as pessoas que vão ser eleitas agora, elas vão usar o dinheiro público para fomentar a eleição de quem vai ser eleito em 2022 e daí realmente tem mais importância, tá? Ah, César, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque me convidaram para ser candidato, certo? E eu disse, olha, vereador, esses cargos aí, pro que eu me proponho a fazer, não tem utilidade, entendeu? E a pessoa falou, não, tem utilidade, porque daí você pode usar a verba do gabinete para facilitar a eleição em 2022 de gente de direita, entendeu? Que é um absurdo completo. Mas me disseram que é assim que funciona, certo? Por isso que tem importância a eleição de vereador. Então, a pergunta a ser feita são 3. Você é a favor ou contra o desarmamento? Certo? Se o cara falou, sou a favor do desarmamento, tá fora. Já não vota mais. Agora, se ele percebeu que você é Bolsonaro, e você está perguntando porque você é a favor e ele vai te mentir, aí você vai para a pergunta número 2. Qual é a pergunta número 2? Você é a favor ou contra a proibição do canudinho? Tá? Se ele for a favor da proibição do canudinho, ele está respondendo que ele é contra o desarmamento só para te agradar. Tá? Porque a lógica que ele usou para proibir o canudinho é exatamente a mesma lógica que se usa para proibir as armas, certo? Se a lógica faz sentido na cabeça dele, ele vai proibir as armas, tá? Ele só precisa dar uma boa desculpa. Qual que é a boa desculpa? Ah, agora o pessoal não é mais a favor do Bolsonaro, então agora eu vou proibir. E ele vai proibir mesmo, tá? E a terceira pergunta a ser feita é o seguinte. Senhor cargo público almejado, o que o senhor vai fazer por nós? Se ele responder que ele vai te dar qualquer coisa, não vote, tá? A resposta, hoje, com esse orçamento aqui, esse orçamento, onde 1/4 do orçamento é dinheiro emprestado. Tá? A resposta que ele tem que dar é o seguinte, o que eu vou fazer por vocês é diminuir gasto. Tá? É isso que a gente tem que eleger os caras para fazer. O cara tem que prometer que ele não vai aumentar nada. Se possível, vai diminuir. Entendeu? Ah, mas daí vai tirar segurança, saúde, educação? Não. Tem um monte de coisa que o governo se mete a fazer que ele não devia fazer. Que não é trabalho do governo, não é saúde, segurança, educação, certo? Um monte de coisa. Para vocês terem uma ideia, acho que eu já relatei isso aqui no canal, teve uma vez que eu tive uma discussão com uma colega minha, que ela é toda do ambiente, abraçadora, né, dos gnomos e dos chakras e não sei quem, certo? E tinha uma grande discussão aqui no Paraná, que era o seguinte, o governo do estado do Paraná ia vender as florestas do Paraná. Que absurdo! Onde é que os gnomos vão viver? Da onde que vai sair o arco-íris? E os unicórnios, né? Meu Deus do céu, o habitat natural dos unicórnios gnomos. Aonde? Né? Aonde que os abraçadores de árvore irão para fazer a sua atividade de abraçar árvores? Não entendeu? E fez uma postagem absurda, que vai acabar com a natureza, vai vender as florestas, etc. Só que ela não atentou para um detalhe. O detalhe é o seguinte, floresta, no caso, é termo técnico. Tá? Não é mata virgem, não é mata nativa. É plantação de pinos e eucalipto, certo? É deserto verde. Eu não sei se vocês já entraram. Tem lá perto do meu sítio, qualquer dia eu vou filmar para pôr no vídeo. Entendeu? Você não escuta um passarinho cantando, tem nada lá. Nada. É um deserto. Entendeu? É um deserto verde, é escuro, dá para fazer filme de terror. Não tem um passarinho, não tem nada vivo lá dentro, certo? Aí a pergunta que eu faço para vocês, por que o governo do estado do Paraná é dono de plantação de pinos e eucalipto? Para quê? É cabida de emprego. É para isso. Entendeu? Aí, quer dizer, não pode haver redução do custo? Lógico que pode. Lógico que pode. É só vender a porcaria das florestas. Entendeu? Não tem por que ter lá o Pinos Paraná. Sei lá como é que é o nome da estatal, que tem um monte de gente ganhando um monte de dinheiro para cuidar de plantação de pinos. Certo? Não precisa ter. Vende, manda todos os caras embora e pronto. Você economizou um monte do dinheiro do contribuinte, certo? Então, vai votar no vereador. Vereador, o que você vai fazer por nós? A melhor resposta possível. Eu vou levantar quais são os gastos municipais inúteis e vou propor o corte. É isso.
É isso que tem que ser, entendeu? Eu vou fiscalizar os servidores municipais para verificar quais que estão indevidamente em licença, quais que estão desviados de função, onde há falta do cargo, e daí o prefeito é obrigado a fazer concurso para contratar o cara, sendo que o cara está desviado, né? O cara devia estar lá, o cara devia estar analisando documento na secretaria de não sei o que, ele está desviado para outro órgão onde ele é ascensorista e ele ganha o salário que ele devia para ser ascensorista lá no outro lugar. Então, isso é uma coisa bem comum, certo? Você pode ter certeza, você entra no órgão público, tem assessorista, o assessorista ganha o dobro do que você ganha para apertar botão no elevador. Pode ter certeza. Certeza absoluta. Se ele não for terceirizado, se ele for funcionário de carreira, ele ganha 3 ou 4 vezes o seu salário para apertar botão no elevador. Tá? Qual que é a solução? O cara ganha 12 mil reais por mês para apertar botão no elevador? Bota o cara para fazer um serviço que alguém que ganha 12 mil reais por mês tem que ter a responsabilidade de fazer. Certo? Porque apertar botão no elevador, obviamente, uma pessoa com um currículo mais simples e com um nível, uma faixa salarial menor, consegue fazer com perfeição, certo? Então, gente, a minha proposta, tá, política para essa votação desse ano é essa. 3 perguntas. Primeiro, favor ou contra o desarmamento? Respondeu. A favor do desarmamento ou contra mais? Já não vota, nem faz a segunda pergunta. Segunda pergunta, a favor ou contra a proibição do canudinho? Tá? O cara respondeu que é a favor da proibição, ele está mentindo na primeira pergunta, deixa o cara de fora. Terceira, vereador, o que você vai fazer pra gente? Se ele responder qualquer coisa que represente aumento de gasto, lembre-se do gráfico. Nós já estamos emprestando dinheiro para fazer o que já está sendo feito. Se ele for prometer que vai aumentar gasto, ele está prometendo mais empréstimo, mais cheque especial, mais gasto no cartão de crédito. Entendeu? É a mesma coisa que você está com o orçamento da tua casa quebrado, você perguntar para tua mulher como é que nós vamos resolver, e ela falar que nós vamos resolver comprando um carro novo, financiado. Entendeu? Não faz sentido isso daí. Então, a minha proposta é essa. 3 perguntinhas simples. Tá? A primeira, você sabe se o cara pelo menos merece a sua atenção. A segunda, você identifica se ele está mentindo para você. E a terceira, você identifica se o cara tem consciência de que nós não temos dinheiro para fazer o que já existe. Certo? E que para fazer qualquer coisa a mais, nós temos que pegar emprestado. Se ele não tem essa consciência, ele não merece ser eleito. Tá? Então, gente, é isso. Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.